Olá, muito boa noite. Você que acompanha o De Cara com Ela podcast. Gente, hoje a noite vai ser incrível. Mas claro que antes de começar, a gente tem que agradecer aos parceiros do De Cara com Ela. Quero agradecer aqui a Hiperprodutora, ao Búzios Drone, ao Anderson da Angeluz, ao Hortz Personal, a Neiva também, que tá chegando aí com tudo, que dá aula de beach tennis lá na pousada Kitesurf, que também é parceira aqui do De Cara com Ela podcast. E agora, gente, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Hoje, De Cara com Ela, temos o prazer de receber uma mulher que é sinônimo de força, empatia e transformação social. Luciana Passos Rafael, paulista de nascimento e buziana de coração, há 27 anos vem escrevendo uma história incrível em Armação dos Búzios. Com 53 anos, ela se destaca como empreendedora social, usando suas habilidades e seu olhar atento para criar oportunidades onde antes havia apenas necessidade. Luciana é fundadora e atual presidente da Associação Bonecas Negras, um projeto que já tem 10 anos de existência e é um verdadeiro símbolo do resgate cultural e da geração de renda por meio da costura e do artesanato. Além disso, ela já foi responsável por outras iniciativas sociais importantes, como a Associação Fazer e a Associação dos Moradores de São José. Hoje vamos reconhecer de perto essa trajetória inspiradora e os desafios que ela enfrentou para transformar vidas e criar um impacto tão significativo em sua comunidade. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada pela oportunidade de eu estar podendo falar de mim, falar do projeto. Isso é muito importante para a gente, né? A gente precisa que a mídia esteja o tempo inteiro falando da gente para que as pessoas possam consumir nosso produto, possam conhecer as nossas pessoas. E é isso aí que faz a gente acontecer. Claro, eu fico muito feliz por vocês terem aceitado o convite. Eu, Agatha Mello, amo o Projeto Bonecas Negras, sou fã, minha filha tem uma sereia de Que vocês. legal! A honra é nossa. E assim, a história é muito bacana. E eu que fico assim, pra mim é uma honra mesmo estar recebendo vocês aqui. Ai, Agatha, obrigada. E, gente, todo mundo que vem aqui no podcast, eu sempre faço uma pergunta, que é o seguinte: todo mundo conhece a gente pelos holofotes, pelas redes sociais, mas dificilmente conhece a gente no íntimo. Ah, com certeza. Então, eu queria que você falasse pra todo mundo quem é a Luciana Passos. Ai, que pergunta difícil. Então, a Luciana, ela é uma pessoa antes de Búzios e outra totalmente depois de Búzios, né? E principalmente, quando eu cheguei em Búzios, eu morei em Jeribá. Sim. Morei 6 anos em Jeribá. Depois eu fui morar no loteamento Pórtico de Búzios, que é ali atrás do hospital, entre o hospital e a Sem Braços. Então eu posso dizer que a minha vida é antes Sem Braços e depois Sem Braços. Porque é uma realidade tão diferente, pelo menos era, né? 16 anos atrás, Claro. né? É uma realidade completamente diferente. E a minha realidade também mudou naquela época. Eu era casada com um dono de pousada, vivi 6 anos com ele ali em Jeribá. Minha filha viveu lá até 6 anos também, né? Depois nós mudamos para esse bairro completamente diferente, né? Então, assim, a visão social que eu adquiri em Sembraço, eu nunca tive, eu nunca precisei ter. Eu era Claro. uma mulher assim, fui comerciante, fui secretária, fui uma série de coisas, Sim. mas jamais eu precisei olhar pro lado social. Sim. Então, normalmente quando as coisas acontecem conosco, que realmente a gente passa a entender, né? Porque você assiste uma notícia, você vê uma situação, você tem Tá uma longe, visão, né? né? Mas a hora que acontece com você, é tudo muito diferente, né? Por isso que Verdade. hoje em dia tem muito aquele negócio, o seu lugar de fala. E realmente, quem não vive, não tem lugar de fala, né? Verdade. Então, assim, uma mulher que veio para Búzios, né? Eu morei em muitos lugares já. E, assim, para São Paulo eu não queria voltar. Sim. Então, eu falei, não, pelo Rio de Janeiro até aceito, mas para São Paulo eu não vou voltar. Não quero mais. E aí, lá na Bahia, que é onde eu tive minha filha, eu trabalhava no hotel que era o Roteiro de Charme. E o Roteiro de Charme tinha a Barracuda, que era aqui em Búzios. Claro. E aí, a proprietária de lá me deu uma casa e falou: ó, procura por ele que você vai se dar bem lá. E também procurei por esse rapaz que acabou sendo meu marido, né? Sim. E aí, fui muito feliz. Muito feliz. Foi perfeito para mim chegar em Búzios. Claro. Até porque, com comparação à Arraial da Ajuda, naquela época, Arraial era só final de ano e acabou o movimento. Depois não tem né? nada, né? E Búzios não. Búzios já era todo final de semana, tinha gente. Então, já era muito diferente. Era muito mais perto do Rio também, né? Claro. E essa cidade maravilhosa, com essa natureza encantadora. Incrível. Todo mundo quer ficar. Então, assim, uma mulher normal, super normal, né? Mas que não tinha tido
que nem é uma oportunidade quando você passa certas necessidades. Claro. Ou é, porque você também se transforma, né? Dentro Verdade. das necessidades. Porque quando tá tudo bem, você não tem que Tá na se sua zona de esforçar. conforto. Exatamente. Você não se esforça pra nada. Bom, fui morar em Sembrás, com uma filha de 6 anos. Naquela época, acho que não tinha creche, eu não lembro como que era, acho que eu tinha uma creche na Rasa. Então era aquela coisa, se eu colocaria ela em meio período numa escola, no outro período não teria ninguém para ficar, porque minha família não é daqui, e eu, como é que eu iria trabalhar, enfim, né? Eu sou artesã de DNA, né? Minha Sim. bisavó, minha avó. Falei, bom, eu sei costurar, sempre tive uma maquininha de costura junto comigo, né? E dentro daquele bairro, eu via muitas mulheres na mesma condição. Na mesma situação. Que se for sair para trabalhar vai ser complicado, porque você sai para trabalhar, ganha pouco, ainda tem que pagar alguém para ficar com a criança. Aí eu comecei a me juntar com as pessoas do bairro e começamos a costurar. Foi logo no início que teve os navios, né? Claro. A gente conseguiu ter uma barraquinha lá no centro, na orla, e éramos 45 mulheres costurando. Tinha Caramba, gente da bacana. Rasa, Sembraça, São José. E aí montamos a Associação Fazer. A Associação Fazer foi assim, para aquela época, ela foi assim uma coisa muito pioneira. Porque primeiro que não existia uma associação com uma vertente que não fosse ou associação de moradores, ou Claro. associação de mulheres, né? E ali começou esse movimento de mulheres juntas trabalharem, produzirem, venderem seus produtos e ali encontrarem uma fonte de renda. Então foi dentro do bairro de Sembraças. Foi assim muito interessante, mas eu não tinha noção, eu não sabia para que servia um vereador, para você ter noção, isso com 33 anos. Difícil. Então eu era muito alienada. Ah, minha filha, ali, filhinha na escola pública. Morando ali, sem conseguir sair para trabalhar, todas as questões sociais me caíram assim que nem uma caiu a brinco. Caiu como uma luva. Não, caiu assim, sabe, de uma hora para outra, você começou a ter, queira ou não, as necessidades Claro. sociais que você precisa, né? Verdade. E ali eu comecei essa coisa de trabalhar junto com mulher e a gente se ajudar, sabe? Foi ali que começou o diferencial da Luciana, acho eu, né? Claro. Mas vamos lá, o que você acha que te trouxe pra Búzios? Foi amor à primeira vista com a Não, pra Búzios eu cidade não ou tenho- uma mudança prática? Eu não tenho sombra de dúvidas. Sim. Eu morava em Arraial da Ajuda, na Bahia, com uma filha recém-nascida. Ela tinha Claro. 6 meses quando eu vim embora de lá. Me separei do pai dela lá. E o que eu queria era vir até o Rio de Janeiro. Não ia mais para São Paulo, não ia voltar. Minha família toda de São Paulo, do interior de Campinas. Sim. Pra lá eu não ia. E aí foi isso. Vim para o Rio de Janeiro e fiquei com as cartas de recomendações que eu tinha. Quando eu conheci uma das pessoas que eu tinha carta de recomendação, me apaixonei e viemos morar na pousada que ele tinha em Búzios. Claro. Então, perfeito. Ou era Rio de Janeiro ou era Búzios. Então, eu preferi vir para Búzios. Então, foi isso que me trouxe inicialmente. Sim. Porque eu precisava de um lugar para me enfiar aqui dentro. Claro. Né? E aí foi super legal. Foi uma oportunidade que apareceu, você aproveitou e veio Maravilhosa. Ainda embora. arranjei um amor. Foi maravilhoso. Foi muito show. Então, foi perfeito para mim naquele momento. Caí exatamente dentro do maior nicho da cidade, que é a hotelaria. Sim. Era uma pousada pequena, com 7 quartos. Depois a gente foi aumentando, virou 15. Então, assim, e foi também um momento de muita transição Claro. do turismo em Búzios. Porque ou você tinha as imensas pousadas, né, João Fernandes e tal. Essa pousada, por exemplo, era em Jeribá. Ou você tinha as pequenas pousadas. Não tinha guest house, não tinha Airbnb. Então, Verdade. as pequenas sempre estavam lotadas. Né? Porque às vezes Verdade. você não queria ficar nas grandonas, mas você ficava nas pequenas, que era Com mais certeza. tipo casa e tal. Então foi um momento maravilhoso. E também saí no momento certo, que daí começou a Airbnb, uma série de coisas que chegou a atrapalhar Atrapalhou muito. um pouquinho o Com turismo. certeza. Você já tinha essa veia social, você já meio que falou que não antes de vir pra cá. Foi algo que nasceu a partir da necessidade que você começou a ver ali em certeza. Sembraças. Com certeza. Eu acho que não é só em Sembraças em si. Eu acho que essa dificuldade no social é uma realidade do nosso país inteiro, né? Com certeza. Com certeza. Mas me diz, qual foi o momento em que você percebeu que precisava fazer algo para ajudar as mulheres ali da sua comunidade? Foi exatamente nesse momento que eu tinha que sustentar aquela criança, Sim. né? Tinha que me sustentar. E eu sabia um ofício, que é a costura. Né? Porque a costura, para onde você for do planeta Terra, sempre Você vai ter vai que ter ter. alguém precisando costurar alguma coisa. É verdade. Então, quando eu já estava na pousada, eu tinha um desejo de montar
uma oficina para costurar roupas de hotelaria. Porque lá Sim. nós víamos um rasguinho numa colcha, um rasguinho no lençol, você já elimina. Descartar Então, se você tivesse quem fizesse esse tipo de de serviço, de trabalho, reparo. então eu sempre dizia dentro da pousada isso. Sem querer, bom, na primeira etapa da Associação Fazer, a gente fez timidamente isso para uma pousada ou outra, a La Forré, a La Plage, que sempre tiveram um olhar social. Claro. A gente sempre fez isso para eles, né? Porque são, assim, lençóis de não sei quantos mil fios, as colchas chiquérrimas. Caríssimos. Então, eles não podiam ter uma gota de nada que tinha que ser restaurado. E a gente punha bordado em cima, uma série de coisas. E fazíamos produtos, né? Bolsinhas, chaveiros, essas coisas de souvenir que os navios vinham. Era uma época fantástica do navio. Claro. Então, assim, um dia de barraquinha você vendia 5.000 reais, coisa desse tipo, Era né? muito bom. Eram poucas barracas também, que foi logo no início que começou aquele negócio na Orla, né? Que hoje em dia tá todo mundo lá na Praça do Artesão, na Rua do Artesão. Sim. Então, era muito legal. O nível de pessoas também que vinham, o poder aquisitivo de quem vinha nos navios era completamente diferente. Diferente do que vem hoje. Então, Verdade. foi ali que eu comecei a ver que minha vizinha costurava, que a outra vizinha bordava, que a outra tinha condições, e montamos ali na casa de uma delas, na Sem Braças mesmo, um ateliêzinho e começamos a chamar os adolescentes para fazer. Então, hoje você vê muito assim, gente que já está casada, uns prosseguiram fazendo coisas para festa e tal, mas todo mundo fala daquela época que foi uma época muito interessante Mas você mesmo. acredita que os jovens gostam dessa área de Adoram. costura? Porque minha irmã, esses dias, eu peguei minha irmã, tá com 16 anos, ela fazendo crochê. Falei, gente, eu tô Tá com 30 muito em- anos até hoje, eu não Não, aprendi tá isso. muito em alta. Se você vai olhar no YouTube, o que você vê de mocinha que tá no lance do artesanato e crochê tá em tudo hoje. É. Nós fizemos a feira, como é que é o nome? Mega Artesanal de São Paulo, em julho. Só tinha crochê. Mas crochê que você fala assim, meu Deus do céu. Como Uma que coisa fizeram isso? muito diferenciada, sabe? As mulheres passando com umas roupas de crochê maravilhosas. Então, o crochê, ele tá em tudo. O crochê, ele tá no artesanato, o crochê tá no vestuário, o crochê tá nos móveis. É verdade. Então, deu um boom o crochê, né? E assim, o que que é legal a moçada tá dentro disso? Porque é completamente diferente. É Claro. outra vibe, Outra né? vibe. Então, o que que acontece? Hoje, uma menina, eu tiro, por exemplo, como a Mariana, que é minha filha, que tá no projeto com a gente, tá? A Mariana, claro, tem um momento que as meninas querem tudo de marca, tá claro, uma Claro. roupa por semana e tal. Quando ela começou a entender que uma roupinha custava 100 e com 100 ela comprava tecido para 4 vestidos, em 2 minutos ela começou a fazer roupa. Então, uma coisa que a gente sempre quis passar é isso, sabe? Porque, claro que é muito legal você comprar uma roupa nova e tal, mas Sim. muita gente também não pode, né? Verdade. Então, você compra um tecido aí que custa 20 reais, você faz a roupa que é vendida por 150. Verdade. Então, Se eu tivesse esse dom, eu vou te falar, eu estaria com o guarda-roupa entupido, que eu ia viver inventando graça. Pois é, a gente, assim, é muito difícil comprar uma roupa. A gente faz muitas nossas roupas. E a minha filha também, dentro disso aí, criou a marca PSS. Uhum. Então, assim, ela, moçada de Búzios, usa a roupa dela. Olha que bacana. Muito legal. Então, nós temos ela, a gente tem mais uma menina mais nova lá também, que também é toda ligada na costura. Então, a costura é uma coisa muito, assim, interessante para todas as áreas, sabe? E é Verdade. muito utilizado dentro desse município. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Essa paixão sua pela costura, ela foi algo que começou do nada? Foi algo aprendido em casa? Ou você descobriu ao longo da vida que você tinha esse jeito? Como Não, é o que foi? eu falo, que é do DNA. A pessoa lá em casa conta que minha bisavó veio da Espanha com Sim. 5 filhos. E o marido falou assim: vai indo lá com as crianças, que daqui a pouco eu chego no Brasil. E não chegou mais, né? Então ela teve que se virar com aquelas crianças. Então o pessoal conta que ela fazia camisas para homem que ela riscava na unha. Nossa. E sei lá, devia costurar na mão, né? Não sei como é que era o negócio. Eu não sei se ela tinha máquina, se ela trouxe máquina da Espanha. Então já vem dali. E minha avó era uma artesã, assim, sabe? De mão Incrível. cheia. Então, aos 11 anos, e tinha na minha casa aquelas máquinas de ferro que tem, nem sei se você já viu isso, uma correia de couro, que é o que Eu já faz você vi. fazer assim o negócio e vai fazendo Minha- os pontinhos. Por incrível que pareça, minha avó é costureira. Ela costurava, minha bisavó também fazia algumas coisas. E elas tinham umas máquinas em casa que botava até o pé embaixo, que É tinha que isso, fazer alguma exatamente. coisa. É nessa máquina que eu aprendi aos 11 anos. De lá pra Nossa. cá, nunca mais eu deixei de fazer roupa. E sempre fiz sucesso com as minhas roupas, porque era diferente, né? Todo mundo tinha as coisas da loja, tinha as roupinhas feitas por mim, então ninguém tinha.
Então, desde lá que eu venho com esse negócio, né? E Nossa, aí, que pra você ver bacana. como foi útil, né? Porque em determinado momento da minha vida, que eu não podia muito sair de casa, foi o que fez a gente comer, pagar luz e tudo mais, né? A costura, eu acho que. E hoje em dia a gente tá tendo uma lá, a gente tá até com a Juliane Mancini, que tá lá na Semana de Moda lá em Paris. Eu tô acompanhando tudo, tô achando incrível. É. Embora a gente que não entenda de moda, a gente vê lá, ela tava até explicando nos desfiles, umas coisas estranhas. A gente, eu não sairia com uma roupa daquela. Mas aí ela fez uns vídeos explicando que dali daquela peça, É os tendência, né? estilistas vão pegando aquela tendência e vão É. aplicando nas modas até chegar ao que a gente está vestindo. E às vezes o que está saindo lá agora só vai chegar pra gente nos mercados daqui a um ano, mais ou menos. Sim. Então, assim, o mundo da moda depende muito da costura, da alta Totalmente. costura. Porque você vê Totalmente. lá em São Paulo, que a gente tem lá um centro comercial de venda de roupas, a gente vê várias pessoas lá da costura, a galera fabricando em massa, quanto que movimenta. Isso aí é uma coisa interessante, né? É, o que que aconteceu com o mundo de coisas que são produzidas? Tanto o artesanato como a costura, que é minha onda, tá? Uhum. Aqui em Búzios existe um processo muito sufocante e desleal. Para você vender um artesanato para as lojas do centro, você, por exemplo, passa a 20 a sua peça, ele vai vender a 30. Ele vai vender a 30, ele vai vender a 50, 60. Ele não quer só 100%. Então, isso desvaloriza o artesão. Por quê? Se ele pegar da China, se ele pegar de Campos, se ele pegar de Bali. Bali é o artesanato mais barato do planeta Terra. Sim, Alguém está sendo escravizada, minha filha. com Sabe? certeza. A roupa baratinha, alguém não dormiu para estar naquela máquina. Então, o que, que a gente tenta fazer dentro do Bonecas Negras? Hoje mesmo foi uma pessoa lá, porque eu queria fechar umas ecobags e tal. Eu falei, beleza, a gente faz a R$ 10, corte e fecha. É porque tem pessoa que faz por 5. Faça com essa pessoa. Eu não vou fazer isso com essas meninas que estão aqui, de ficarem Claro, que nem umas loucas em cima de uma máquina para ganhar 5 conto. Desculpa. é verdade. Então, isso também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando é muito baratinho, você pode ter certeza que teve algum escravizado ali por trás, que não foi valorizado. Claro, Né? Então, é uma consciência também, que sei lá, coitadinha de mim estar falando isso, mas eu adoraria mudar, sabe? claro. Você tem pessoas que vão lá levar uma roupa que a gente faz conserto também. Um risquinho de nada aqui, ela leva. A coisa mais barata que existe que a gente faz é R$ 7. R$ 7 é caro para Não, essa pessoa para estar fechando, então ela faz em casa. É luz, é energia, é aluguel, é o ser humano que saiu da casa dela para estar ali, eu também concordo com né? isso. Então, assim, essas coisinhas muito baratinhas, pode ter certeza que alguém fez aquilo ali por quase nada. Agora vamos lá, vamos falar de projetos sociais e impacto comunitário, que essa mulher tá aqui, é uma potência. Me diga uma coisa, como surgiu a ideia de criar a Associação Fazer e quais eram os objetivos principais ali no início? Então, eu acho uma gracinha quem tem objetivos, quem tem Claro, propostas, quem tem começo, meio e fim. Nunca eu tive começo, meio e fim, nada. Eu começo pela necessidade e depois quando vão vindo, você tem que saber o que que você tá fazendo e tal, né, e projeto e tal, não sei o quê. Eu demorei tanto para isso acontecer, mas não tem jeito, né, porque ou você é aquela coisinha dentro da casinha, só você e umas coleguinha, ou você se torna uma profissional. Não verdade. tem como, sabe, não tem um meio termo isso aí. Então na Associação Fazer foi isso, né. "Ó, eu sei fazer, você sabe fazer, vamos começar a produzir, vamos começar a vender?". Deixávamos em lojas, em consignação, fizemos várias feiras fora de Búzios, porque quando você fala o nome de Búzios, minha filha, Todo mundo quer. uma pena que as pessoas daqui, principalmente as pessoas que nasceram e cresceram aqui, não entendem o que que o mundo acha de Búzios, sabe. É Búzios que gera interesse na pessoa. Verdade. Então na Associação Fazer foi isso, né, a gente tinha necessidade de ter grana. Então nos juntamos, cada uma tinha uma máquina caseira, a gente nessa época não existia máquina industrial pra gente. Claro, Então cada uma com as suas maquininha e produzimos juntos, e aí começou a ter interesses de outras pessoas, né, de editais e tal, e que a gente entendeu que a gente tinha que se legalizar. O que claro. também é outra coisa cruel com as associações, né, a grana que se paga para se legalizar, menos de 2.000 você não tá legalizada no cartório. Uma burocracia absurda. Então, assim, quem não tem uma expertise, quem não tem uma assessoria jurídica, já não faz. Vai ficar Sim, sempre minguando naquilo ali, porque não vai ter o seu CNPJ, sabe? Porque claro. não é brincadeira.
sabe? Eu imagino. Ainda mais quem não entende disso, quem não conhece, enfim. Mas beleza, conseguimos nos legalizar. Por lá eu fiquei 10 anos. Aí minha filha já tava com 12 anos, eu, né, assim, muito incomodada com as escolas públicas Sim. daqui. Falei, olha, então vocês tomam aí, passamos a diretoria e fui para São Paulo. Eu queria que minha filha estudasse, né, nas escolas, tá, com as minhas referências, né? Claro. Foi para as mesmas escolas que eu estudei e tal. Mas minha casa aqui, Búzios, sabe? Essa Ele coisa. amou a primeira Meu Deus vez. do céu, não sei o que acontece com Búzios, sabe? Por mais que tenha, assim, uma série de coisas, você quer estar aqui. Claro. Aí ficamos 2 anos só lá e voltamos. Eu falei, nunca mais na minha vida. Aquela coisa, né? Nunca mais quero ver uma Acabou. associação, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber de nada. Ah, mentira. Mas me fala, pra você falar isso, quais foram os maiores desafios Minha para filha, estruturar ali o é projeto? só todo dia um desafio, né? É grana pra pagar aluguel, é grana pra comprar as coisas, é grana pra se locomover, tudo é dinheiro, É verdade. né? Você não é uma empresa que tem lá um capital de giro, sabe? Então, assim, a coisa política, né? Porque uma associação, pelo menos naquela época tinha esse pensamento, né? É muito mais fácil quando o poder público caminha junto, Claro. né? Então, quando isso não acontece, tudo fica mais difícil. Você precisa de uma condução para ir no congresso, você precisa de uma condução para ir fazer uma feira, você, né? Você acredita que o poder público acha legal que uma mulher está fazendo geração de renda, né? Deveria, né? É a coisa mais lógica do mundo, né? Então vamos apoiar, né? Que são tão poucas coisas, é um carro, É verdade. é pouquíssimo, nunca nem soube o que podia pedir, né? E aí você não tem aquilo, e aí você acaba se indispondo, e aí tudo aqui nesse município é oposição, né? Se você não concorda, você não bate palma, você já é oposição. É, se você não bater cabeça, meu amor, você não tem nada. Então, assim, aquela coisa desgastante. E as próprias pessoas que estão ali, né, com a gente no dia a dia, que precisam das coisas, e que você tem uma alma de ajudar e que você não consegue alcançar. Bom, enfim, É assim. 500 mil. E outra, 10 anos é bem. 10 anos é 10 anos, né? Não é 10 dias, né? Então, falei, legal, tô indo, tchau, não quero mais saber. Bom, quando eu voltei, bate na porta as meninas de São José, que eu moro ali atrás do hospital, pertence a São José. Um dos melhores postinhos, melhor não, é o único que eu vou e sempre foi maravilhoso, que é o postinho de saúde ali de São José, né? Um pessoal ali fazendo uma movimentação para reativar a associação de moradores, né? Uma das meninas emprestou uma sala muito boa para nós e ali, vem ensinar a costura, né? Fui lá Já tá lá. ensinar costura, né? Que era só menina, adolescente. Perfeito, é um público maravilhoso para se Pra lidar. ensinar. É um público que quer aprender, sempre foi muito Verdade. gostoso. Mas também com todas as dificuldades acontecendo e tal, e beleza, dei um tempo lá de aula também e parei. Bom, mas desenvolvemos, ensinamos, né? Quem passou por lá aprendeu a costurar. E aí parei com isso. Mas daí você é sempre chamado para uma reunião, para um negócio, para um outro, né? 2014 para 2015, na época era Ampla, que é Enel agora, né? É. Companhia de Energia. Eles vieram para Búzios com uma proposta de juntar todas as associações e fazer umas capacitações. E aí contrataram uma empresa que é uma ONG do Rio que chama CIEDS, que ela Claro. está justamente para isso, né? Então eu contrato o CIEDS e o CIEDS vai fomentar na comunidade algumas ações. Uhum. E lá nós aprendemos a fazer projeto, nós aprendemos uma série de coisas, demandas da cidade, e muita gente participava. Todas as associações da cidade participavam. E lá nós conhecemos os quilombolas, né? Sim. Dona Uia, na época era o Adriano, que também estava junto, enfim. E eu já tinha um negócio com boneca negra, sabe? Tinha uma onda de boneca negra, eu nunca entendi direito esse negócio do branco, do preto. E tinha muito no mercado umas Claro. bonecas negras sempre assim sofridas, né? Carregando Feia, coisas, tristes. Eu falei, não, quero boneca show. Não, mas bonecas, assim, até nessas lojas que você vê mais em conta, as bonecas. As bonecas até branca, mais baratinha, é meio estranha. É. Meio filme de terror. É, Mas agora, as bonecas negras eram uma coisa assim que é surreal. Hoje em dia a gente vê aí no mercado que tem umas bonecas mais bonitas, valorizando, né, a beleza, porque exatamente. né, não é possível. A gente sabe, não vamos ser hipócritas, porque a gente sabe que existe bebê feio, tanto branco, preto, amarelo. Claro, Tem uns claro. bebês que nascem meio esquisito. É, E eu sou verdadeira, eu não tenho medo, problema nenhum em falar isso. é. Minha mãe, quando eu tava grávida, era até engraçado. Eu falava, minha filha vai ser linda, que não sei o quê.
Uma vez eu escutei minha mãe falando por detrás da porta. Falei, gente, se essa filha dessa menina nascer feia, ela vai deixar essa criança na maternidade. Ai, meu Deus. Porque a Agatha não pode ver uma criança. Porque eu não consigo É me dizer, sincera, eu sou né? sincera. Então, tipo assim, e eu fui. Teve até uma época que virou uma trend viral. Não sei se você lembra disso. Que as pessoas botavam foto de um bebê bem estranho e fazia aquela filmagem. A pessoa, aqui, mãe, o bebê da minha amiga. E a pessoa, nossa, que bebê horroroso. Foi viral isso. Eu fiz isso com a minha filha. Ai, meu Deus. Ela ficou, mamãe, ela não queria falar que a criança era feia. Depois de eu que meio dar uma bonitinha. insistida nela, ela, mamãe, a cara dele tá meio assim. Aí ela tentava imitar. Ela é bondosa, Ele tá tadinha. esquisito. Mas ela, em momento, já um adulto, não sabia que tava sendo filmado. Nossa, que criança horrorosa, que não sei, aquela coisa agressiva. Aham. Eu tô aqui falando, a gente sabe, porque o comércio as pessoas podem falar, ela tá falando que só as bonecas negras que eram feias, barata. Não. Não, Tem claro que boneca não. branca, tem boneca amarela. Sim, As sim. bonecas mais baratinhas. Tô falando uma boneca da Estrela, Sim. que você compra numa Re-Rap da vida. Uhum. Tô falando daquelas lojinhas lá que você compra brinquedo de 20, 30 Sim, reais. qualidade péssima, Qualidade né? péssima. Até pra gente que faz o social, às vezes quer comprar. Porque, vamos lá, não é um presente pra uma criança, são pra 100, 200, 300 crianças. Você vai comprar uma boneca de 30 reais. Se você botar, calcular, depois fica caro. Umas bonecas horrorosas. Eu acho que é falta de sensibilidade. Sim. Então, esses projetos que tem saído por aí, com esse carinho, você vê. A gente vai chegar na parte dos bonecas negras, as bonecas lindas, maravilhosas. Você paga 50 reais na boneca. Com certeza. Você paga. É diferente do que a gente falou no início do trabalho escravo, onde a pessoa, você repassou pro comerciante aqui em Búzios, que tá valorizando a nossa comunidade quilombola, o projeto, por 20 reais, ele queria vender 50? Eu não posso falar de todos, tá? Porque Claro. nós temos parceiros que são assim, o que eles enaltecem o nosso produto é uma coisa impressionante, Uhum. sabe? A gente fala assim, desses maiores realmente que só querem Claro. preço mesmo, né? Que é Uhum. totalmente souvenir, sem levar em conta que são pessoas do município que estão fazendo, que a geração de renda é justamente para as pessoas daqui. Então tem comerciante que não pensa nisso. Claro. Ele quer preço, entendeu? Tem preço, mas tá bom também. A gente também tem produto, né? Nós também tivemos que criar produtos para esse nicho, porque a gente quer realmente alcançar todo mundo. Claro. Então, se é necessariamente pequenininha, mais baratinha, a gente não tem problema nenhum, a gente faz, entendeu? Claro. Então, assim, o que o Bonecas Negras me fez entender é que tudo tem um público. Então, determinado produto não adianta você pôr. Por exemplo, nós tínhamos uma barraca. Não, vamos falar do Bonecas Negras depois. Vai, continua aí suas Vamos perguntas. lá. A gente vai falar sobre bonecas negras agora. A Associação Bonecas Negras tem como foco o resgate cultural, que eu acho que é de suma importância para o nosso município. O que esse conceito significa para você e como você faz para ele se manifestar no projeto? Então, ele que se manifestou sozinho. Nessa primeira fase da minha questão social, eu trabalhei com muito mais mulheres que não eram de Búzios, né, ali das Sem Braças, era uma ou outra nativa do Capão, do que dentro da questão quilombola, né? Então, assim, como eu já trabalhava com bonecas negras, nessa capacitação da ampla que eu tô te falando, nós conhecemos esse pessoal do Quilombo, né? E falei com a Jaqueline dos Santos, que você deve conhecer a Jaque, Sim. que é guia de turismo. Jaque, será que eles não querem que a gente ensine bonequinha lá? Porque eu acho que tem tudo a ver, nós estamos aqui na mesma capacitação, né? Jaque falou, eles super toparam. E dentro desse mesmo, dessas capacitações que eles estavam nos dando, como nós aprendemos a fazer projeto social, nós pudemos apresentar o que nós queríamos, né? O nosso grupo já entendia, antes mesmo de estar lá no Quilombola, que as nossas maquininhas caseiras eram ótimas, mas você costura 8 horas, acabou. Você tem que deixar ela dormir, porque senão ela não aguenta, né? Ah, não funciona. E aí, a gente queria máquinas mais capacitadas, que a gente Claro. pudesse, né, ter maior tempo Ter de uso. liberdade para trabalhar. E aí, nós apresentamos para Eletrobras, para o Bradesco, acho que a Ampla também, tinha mais um lá que eu não me lembro o nome. Esse projeto de uma oficina de costura, né, com determinadas máquinas e tal, não sei o quê, beleza. E ganhamos da Eletrobras, então, 11 máquinas industriais, né, e insumos para a gente poder trabalhar com 5.000 bonecas, acho que era na época. Demorou um pouco para isso acontecer,
Porque nós não estávamos legalizados, né? Aí, nessa mesma capacitação, estava o Instituto Ecológico Búzios Mata Atlântica. Sim. E a representante era a Melissa Prochelic, que foi, assim, uma grande parceira. Ela falou, olha, eu vou pegar para vocês. Eu uso o CNPJ, né? Falou lá com o pessoal da associação. Sim, Mas demorou. Foi um trâmite, assim, de uns 2, 3 anos pra gente conseguir pegar isso. claro. Muito bem. Nesse meio tempo, fomos lá pro Quilombo de Rasa para poder ensinar as bonequinhas. Então, assim, ninguém nunca tinha pego numa agulha. Nós conseguimos com esse rapaz que era do CIEDS, que é o Ricardo Atier. Ele conseguiu lá com o irmão dele dinheiro para comprar umas máquinas. Compramos, acho que 3 máquinas caseiras, um overlock industrial. E ali nós começamos. Eles tinham uma sede muito interessante lá em Vila Verde. Sim, Na época era quem era o Dr. André, que era o prefeito. sim. E ele pagava essa casa para eles, uma casa excelente, tinha 3 cozinhas, Uhum. vários quartos, sabe? Então foi bem legal lá. E veio muita gente fazer aula conosco. Claro. Além de fazer bonecas, nós também fizemos roupa para hotelaria, né? Alguns hotéis encomendaram cortina, por elástico em lençol. Foi bem bacana com aquele pessoal lá, sabe? E aí foi passando o tempo, a Jaqueline resgatou o batizado de bonecas, que era uma história que a dona Uia vivia contando pra gente, Aham. né? Que quando eles eram criança, cada um fazia sua boneca e eu te convidava pra ser minha comadre. E aí fazíamos uma grande festa, que ia até de manhã, com uma dança, com Aham. comida, enfim. E aí você era meu padrinho, comadre, compadre e tal. Isso ficava até na época adulta. Quem batizou suas bonecas ficava sendo comadre e compadre pro resto da vida. Nossa, que história Lindo, uma bacana. graça. Aí fizemos na Praça da Rasa. Na época era o Padre Zito. O Padre Zito foi para batizar as bonecas. Foi lindo, foi muito lindo. Ali, só que assim, né? A minha onda era produzir boneca negra, ensinar boneca negra e vender boneca negra. Claro. Eu não tinha muita noção do que era o quilombola, qual Qual era era o a mundo. representatividade Exatamente. daquilo? Qual era o mundo quilombola. Também não fazia parte da minha vida, né? Eu só Claro. tinha essa coisa com boneca negra. Ali a gente foi entendendo mais do que se tratava isso, né? Na época, a promoção social, a Cláudia Carrilho estava na promoção Sim. social, e aí todos eles foram, prestigiaram tal. Aí pedimos pro doutor André uma pérgola lá no centro, que na época estava só com o pessoal que ficava bebendo e Claro. tal. Ele fechou todas de blindex, permitiu que elas vendessem lá, e isso durou 9 meses, né? Só que nós queríamos trazer essa galera da Associação Fazer para dentro disso. E não tínhamos muita abertura para isso. Então nós saímos do projeto, eles continuaram fazendo as bonecas, nós saímos, viemos para São José. E aí então se iniciou o projeto Bonecas Negras. Com Caramba. mulheres de outros municípios, outros estados, com mulheres do Capão e com algumas quilombolas que vieram conosco, Uhum. né? E aí que a gente foi galgando esses espaços, ganhamos as máquinas da Eletrobras, só que era assim, a Eletrobras, ela tem, chama assim, Centro Comunitário de Produção. Você é obrigado a ter um local para colocar as máquinas, não pode ficar cada uma com a máquina Na na sua sua casa. casa. Aí, essa moça, Melissa Prochenick, alugou uma casa pra gente na Baía Formosa, que era ali Sim. próximo do Instituto, né? E ali nós colocamos todas as máquinas, com os insumos, com mesa pra cortar, tudo assim organizadinho. Coisa linda. Só que aí veio a pandemia. Ali a gente estava com 20 meninas que faziam parte, né? Tinha um problema de mobilidade, porque o pessoal da rádio tinha que tomar Claro. 2 conduções e tal, mas a gente foi fazendo, a coisa Levando da acontecer. maneira. Veio a pandemia, parou tudo. Quando parou tudo, quando tudo estava escasso, quando um monte de tristeza estava acontecendo, foi o boom da Associação Bonecas Negras. Porque nós começamos a produzir as máscaras, né? E aí, assim, era a primeira vez que a gente tinha realmente dinheiro para cá com todas as despesas, dinheiro para condução. No momento da pandemia. Que a gente vendeu máscara para a cidade inteira. Eram os únicos que tinham máscara com 3 camadas. Então, foi aonde muitas portas se abriram. Nós vendemos em quase todas as farmácias de Búzios. A Ângela Barroso, que é uma grande parceira, que Claro. vive abrindo porta pra gente, conseguiu que a gente vendesse ali no Golden Bread, que é um dos melhores e ponto que mais vende máscara, que as pessoas, na época, né, pagavam mesmo o valor que era, e depois disso passou a vender as bonecas pra gente. Então, foi também uma época que a gente descobriu Manguinhos, Uhum. né? O poder aquisitivo de Manguinhos, que a gente não tinha muita noção, né? Porque a gente ficava muito Claro. focado naquela coisa turística do centro, Claro. né?
Então foi um momento assim muito legal, onde todo mundo pôde trabalhar, onde todo mundo pôde ter seu sustento, sabe? Foi muito show aquilo ali. Aí Caramba. passou o tempo, ainda no meio, tava bem no finalzinho assim da pandemia, nós tivemos que sair dessa casa. Aí então nós fomos pro o Miguel Guerreiro, permitiu que a gente usasse uma sala lá por um preço assim irrisório que a gente pôde pagar numa boa, e lá nós estamos até hoje. E Bacana. em meio a isso, vem milhões de coisas, né? Porque lá é um clube muito legal, onde tem um público muito bacana, né? Então a gente começou a ficar conhecido, fazendo também concerto de roupas, né? O que gera Claro. uma grana rapidinho, você não depende de vender seu produto, né? Sim, E sempre abrindo novos pontos de venda, né? claro. Então foi uma coisa assim que foi um grande aprendizado. E até que nós conseguimos nos fortalecer da maneira que nós queríamos, como empreendedoras. Que é o mais importante. É porque eu vejo o que acontece muito aqui em Búzios. Não é só em Búzios, não. Uma associação começa a trabalhar dentro de uma vertente. Claro. Primeiro que ela acha que a prefeitura tem que dar tudo para ela poder fazer aquilo, né? Então, assim, não tem uma independência. O Bonecas Negras, pela necessidade, ele acabou tendo essa independência. Claro. E você acha que qual é a importância assim do artesanato na geração de renda para essas mulheres que participam da Associação Bonecas Negras? Tem mulheres que só vivem daquilo ali, daquele trabalho ali junto com vocês na associação? Olha, como não é uma coisa fixa, Sim, durante um período ela consegue viver daquilo ali. Mas quando ela arranja uma coisa fixa, ela não consegue mais. claro. É muito melhor você ter uma coisa fixa, né? Você vai Com poder contar com certeza. aquilo, né? Mas mesmo assim, ela continua produzindo. Claro. Então, o que nós conseguimos no Bonecas Negras? Aquilo que a gente sempre quis, que era o artesanato genuíno. Por quê? Quando o quilombola começa. Quando você começa a prestar atenção na vida do quilombola, você vê a. Não é só o quilombola, né? Claro. As marisqueiras, as caiçaras. Elas fazem coisas naturais que o pai passou, que o tio passou, que o vô passou, que o mundo acha maravilhoso, mas eles, por ser uma coisa tão corriqueira, eles acabam nem entendendo que aquilo A seria um produto. dimensão que aquilo ali. Então, por exemplo, nós temos lá a nossa vice-presidente é a Leia, que é uma Sim. quilombola, negra, marisqueira, pescadora, que vai pro meio do mar pescar. Sim. E que a vida inteira fez lá o seu juquiá, que é um instrumento de pesca De tradicional. pesca Que é tradicional. óbvio que a hora que eu vi, eu falei, que abajur mais lindo, né? Aí Eu que ela pensei que era isso. E aí que Quando ela eu foi me tive contar, contato com o Juquiá a primeira vez, eu pensei que era isso. Eu vi até lá na pousada de Patrícia Machado, que Pois faz é. parte aí também do grupo. E aí eu peguei, quando eu vi, eu falei assim, gente, que enfeite maneiro, né? Pra Pois é. botar nessa. Caraca, isso daí é um instrumento que as mulheres utilizam pra pesca. Pois é, e ele é um instrumento grande, Grande. do tamanho natural. Eu falei, Léa, a gente tem que produzir isso aí como luminária. Porque tem tudo a ver com búzios. E realmente, o que ela já vendeu para pousadas, o que ela já vendeu para bares. Sabe? Claro. Tem muito lugar decorado com os juquiás que a Léa faz. Aí faz a Léa, faz o marido, faz o filho. Então isso tudo vai gerando a renda. Eu já levei um Juquiá de presente pro deputado estadual professor Josemar, que ele cuida dessa pauta quilombola, Eu racial. lembro E eu disso. fui e levei o Juquiá pra lá. Muito legal. E a Isabalmi também. Pois é. Então, o que o Bonecas Negras sempre quis? Mostrar para esse mundo inteiro que passa em Búzios o que a riqueza cultural que Búzios Claro. tem, né? Com certeza. Porque talvez por falta de visão, né? As pessoas, o poder público não tinha enxergado que isso é um tremendo produto para se mostrar, Claro. né? A própria os órgãos de turismo do estado. Hoje, quando ele convida um município para uma feira, ele já convida imediatamente que tragam seus artesanatos. Então, hoje, quando você sai de Búzios com uma souvenir feita pelo Bonecas Negras, Claro. você está levando uma história de Búzios. Com certeza. Nós pudemos ter oportunidade do professor Bruno, que eu não sei se você conhece. Conheço. Professor de Bruno- geografia, gente boa pra caramba. Exatamente. Olha, que pessoa. E ele fala, eu uso isso em toda hora agora. Você não entra em Búzios sem passar por Terra de Preto. Ou você entra por Baía Formosa, ou você entra pela Rasa. Então não tem como Exatamente. entrar em Búzios sem passar por Terra de É Preto. verdade. Como é que você vai sair daqui com uma bolsinha da China? Não dá. Sabe? Você tem que conhecer alguma coisa de quem faz aqui. Eu acho que deveria ter uma feira que nem a gente tem hoje em dia lá
Rua das Pedras, a gente tem aquela feirinha ali perto do Buda. Mas acho que tinha que ter uma feira com a grandiosidade que nem ali, algo chique pra esse público, Eu também mas que acho. Eu também valorizasse acho. a nossa cultura, a nossa história local. Que vendesse esses juquiás como luminária, as bonecas negras. Eu também acho. Tem outros projetos também que a gente sabe que existe aqui em Búzios. Várias coisas que dá pra ser vendida lá e que vai enaltecer a nossa Eu história. acho que nós podíamos ter um quiosque com Claro, sapê, uma coisa bem que remetesse, né? Com claro. aquela construção de pau a pique, que aqui Uhum. eles chamam de. Como é que eles chamam aqui, meu Deus do céu? Aquela que é de barro, né? Aham. Com aquelas madeirinhas. E que venda só isso, sabe? Dos projetos que existem em Búzios que fazem isso. Claro. Mas tem que ser na Orla Bardot, tá? Não adianta enfiar lá pra Em dentro, qualquer lugar onde ninguém buraco. passa, Com entendeu? certeza. Então, assim, mas isso é uma questão que tem que ter uma visão política, uma visão de política pública para que Claro. isso aconteça. E, gente, isso é algo que tá tão em alta. Por exemplo, você vai na Bahia, eu fui pra Bahia uma vez, fiz um cruzeiro. Quando eu desci do cruzeiro, tinha um monte de baiana lá esperando pra amarrar a fitinha. Porque quando a gente fala em Bahia, o que você pensa? Você vai encontrar baiana, Com você vai comer certeza. uma acarajé, Com que certeza. você vai ter a fitinha do Com Nosso Senhor do Bonfim, certeza. Com você vai no certeza. mercado. Então, quando a pessoa procura o destino Bahia, a gente já sabe o que é isso. A mesma coisa quem vem pra Búzios. Quem vem pra Búzios vai procurar o quê? A cultura local, como o professor Bruno falou, vai passar por Terra de Preto ou pela Rasa ou pela Bahia Formosa, vai ter que pisar no nosso chão. Tem a história dos pescadores, das marisqueiras. Sim. Podia fazer algum evento que o pescador pegasse o peixe e já levasse para um restaurante, o cara escolhesse. Sim, sim. Tem tanta coisa que dá Nossa, para tem ser muita feita. coisa. E eu não vejo essa valorização. Eles acham muito bacana, não desvalorizando, porque eu acho que tem que ter para todos os públicos. Claro. Mas eu acho que é de muita importância que tenha. Por que vai ter... Cruzeiro chegou em Búzios. Por que não bota uma ciranda lá do Quilombo para Exatamente. receber os turistas? Exatamente. Por que não bota... né? Tudo Pago, tem que claro. ser pago e não dá para ninguém trabalhar de graça. Com entendeu? certeza, eu tô falando pago. Por que a prefeitura, o poder público, Exatamente. não paga lá a comunidade lá que tem a ciranda lá de Baía Formosa, que é incrível, Porque pra estar recebendo... Não existe uma política pública para isso. Não tem. Entendeu? Não existe uma política pública, infelizmente. Os grupos também, eu não sei como é que eles estão organizados. Porque, por exemplo, a prefeitura, ela não tem como entrar dentro da sua associação e organizar vocês para alguma coisa. Então, vocês têm que estar organizados e mostrar para o poder público. Olha, nós temos isso. Eu acho que a gente já não tá mais nesse impasse. Haja vista que, por exemplo, a Beth, que é uma das responsáveis do Quilombo de Baía Formosa, ela faz parte da Quilerge. Então, pra ela estar na Quilerge, ela não tá sem a documentação necessária. Não falo nem por isso. Eu digo assim, que produto que nós temos para mostrar para o turista? Por exemplo, nós temos o produto Ciranda constante, vamos chegar 20 transatlântico. Tem esse pessoal para dançar nessas 20 vezes. Você tá entendendo? Porque assim, se você ter um grupo de dança, essas pessoas têm que receber para isso. Claro. Entendeu? Então, o que a prefeitura vai fazer? Ela vai contratar essa associação para que nessas 20 vezes que o navio vier, essas pessoas dancem. Porque não dá, a pessoa tá trabalhando. Ou ela trabalha ou ela ganha para dançar. Né? Então, isso sim é fomentar para que as coisas aconteçam. Exatamente. Entendeu? É o que eu falo, é falta de interesse do poder público, porque existe vários editais que eles poderiam estar dando assessoria para esses projetos. Existem vários fundos que eles podem trazer para o município, várias verbas, basta querer. Olha, é interessante você falar de edital, tá? Que foi uma coisa assim que a gente tá super dentro disso agora. Claro. Em 2022, 2023, teve um edital que era para contemplar povos tradicionais. Sim, eu lembro. Então, uma equipe de Campos pegou esse edital e contemplou bonecas negras, marisqueiras da Rasa e caiçaras do centro. Sim. Quem não estava legalizada, eles legalizaram. Para começar, que as pessoas não sabiam nem o que pedir, porque isso foi tão, assim, pioneiro na cidade, né? Nunca ninguém chegou e falou, o que você tá precisando? Isso não existia Claro. aqui, né? Então, muitas não sabiam nem o que pedir. Bom, as caiçaras quiseram uma cozinha industrial, né? Para poder vender alimentação. As marisqueiras ficaram batendo cabeça sem saber o que elas queriam. O Bonecas Negras meio que já fomentava a produção de geleia com uma ou com outra, e ali, dentro desse projeto, eles tiveram essa oportunidade, né? Nós, no caso, nós fomentamos a Rota Cultural Afro-Buziana, Sim. que é um projeto que veio trazido pela Patrícia Machado e pela Jaqueline Santos,
que era justamente de levar o turismo para a área da Rasa, para conhecer essa população, para poder ver os pontos turísticos riquíssimos que nós temos lá. Sim, verdade. Só de mangue é um dos 3 no planeta Terra, né? Então, Verdade. sabe, é para E ser ninguém enaltecido. valoriza. Eu achei muito. Foi uma sacada de mestre, assim, da Patrícia e da Jaqueline, de ter feito essa rota afro-busiana, porque é algo que ninguém explora. E eu falo, gente, a gente tem que acompanhar o que tá acontecendo no mundo. As questões raciais, Ninguém não, né? quilombolas. E Porque ninguém. o Rio de Janeiro vende. É, Mangue exatamente. de Pedra Eu e tô Pai falando, Vitória. aqui em Búzios, ninguém vende isso. Exatamente. A gente vai esperar pessoas virem, empresas de turismo Já tá grande, vindo, já tá virem de vindo. fora, como já tem acontecido, Já. pra poder utilizar o que é nosso. Pois é. Eu falei, a Patrícia e a Jaqueline foram extremamente inteligentes É. de ter feito essa rota afro-busiana, de terem patenteado isso, porque senão a gente ia perder. Porque agora pode chegar a empresa que for, isso é algo que já existe. Olha, na verdade, qualquer pessoa pode visitar, porque é uma área Claro. pública. Não, visitar né? é uma coisa, agora você o que não vender... pode é usar o nome, Claro. entendeu? Eles podem trazer os guias deles pra cá. Entendeu? Isso aí não é. Ninguém pode dizer isso Mas aqui eu é meu acho e que ninguém mais entra. eu acho que não deveria. Quer que eu seja sincero? Eu tô falando aqui ao vivo pra todo mundo. Eu acho que não deveria. Se você for pra algumas cidades fora daqui, você paga uma taxa caríssima. Você não pode nem entrar com o seu carro. Sim. Então, por que a pessoa que vai chegar... São 3 mangues de pedra no mundo todo. A pessoa vai visitar lá. O que tá acontecendo agora? Estão deixando lixo lá. Não, Estão difícil lá. destruindo. Tá muito difícil Não lá. estão fomentando. A cidade não tá arrecadando. Se entra alguém com visão de mundo e queira valorizar a potência que tem na nossa cidade, você quer conhecer o Mangue de Pedra? Você vai pagar uma taxa. Quando você vai pra Noronha, você não paga? Pois é. Olha, se não sempre tão longe, você vai pra Sana. Você tem que pagar. Sana, se você vai entrar nas cachoeiras, você deixa o seu CPF, seu RG, você não Exato. entra com nenhuma lata, nenhuma garrafa de plástico Exatamente. e você paga R$ 15. Só que a cada 10 metros você tem um guarda florestal ali pra te orientar. Com certeza. Isso é proteger, né? Isso se dar ao É valor. o que deve ser feito em Búzios, gente. Porque também se ficar entrando todo mundo com latinha, vai acabar com as cachoeiras. Não, tem que... Aqui em Búzios, a gente precisa fazer... Que seja essa taxa simbólica, R$15, R$10, não importa. Mas que vai ser um dinheiro pra ser investido pro local mesmo ali, pra pagar de repente, a hora extra, se tiver tão ruim assim pro município botar um guarda municipal lá. Porque hoje em dia eu não tenho segurança de caminhar no Mangue de Pedra, você tem? Não. Fazer uma caminhadazinha da Não. tarde lá? Não, Ninguém não, tarde tem. nem pensar. Você A gente vai sempre pra vai de ponta manhã. do Pai Vitório sozinha? Nem pensar. Então, isso é política pública. Com Política certeza. pública de turismo e política pública de meio ambiente, né? Para você ter uma ideia, até hoje nós não temos o plano de manejo daquela área. O que é o plano de manejo? É onde diz o que pode, o que não pode, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Como que eu nunca entendi por que não tem, porque tinha 16 milhões no fundo do meio ambiente. Enfim, não acontece. Então, isso aí é uma questão que, assim, a gente já foi muito atrás, a gente já batalhou muito, mas a gente é vencida pelo cansaço, né? Então, o que é a rota cultural afro-busiana? Nesse edital, como eu vinha dizendo, a gente pôde fomentar, foi excelente, muita propaganda, pagávamos a van, muitos hotéis visitaram, muitos turistas visitaram. Aí terminou aquele edital. As pessoas que participaram, os aglutinados desse edital, tinham o direito de participar de um novo edital. Quem que faz esse edital? É a empresa Prio, que é uma empresa de petróleo, Claro. que quando há os derramamentos de óleo, ela precisa dar uma compensação para a área pesqueira. Então, neste novo edital, que a gente podia concorrer, aí nós já éramos não é protagonista que chama, a pessoa que vai pegar o edital. O edital vem para sua associação, Sim. né? Você que vai conduzir o gasto e você que vai prestar contas. Não tem mais uma terceira pessoa fazendo isso por você. Claro. Então, nós todas fomos lá, concorremos, tivemos um tremendo de um treinamento semanal, numa pousada num hotel lá em Cabo Frio. Nos prepararam para a gente concorrer. Concorremos e conseguimos entrar. Então, aí já era o valor de 350 mil. E nós escolhemos continuarmos investindo na rota e também dentro do artesanato. Então, com esse edital, nós pudemos comprar um veículo para fazer a rota, né? Daí já não precisava mais alugar van. Termos a Patrícia como oficial da guia da rota, a Léa como uma griot. Uma griot é uma palavra
africana, que Sim. significa mulheres mais velhas que contam a sua história. Então é uma rota, assim, muito diferente. Porque você tem a Patrícia, que por si só já é um espetáculo. É verdade. E que conhece aquela área e fala tecnicamente. E depois vem a Léa, que é outro espetáculo, que fala quando o tio dela, quando o vô dela, que ali era não Contando sei as o quê. Ó, histórias. que é uma viagem. Não tem um que vai que não se apaixona. Inclusive, gente, por falar em rota afro-buziana, dia 7 e dia 8 a gente vai fazer um evento cultural, onde Bonecas Negras vai estar lá recebendo a premiação Luciana. No dia 8 a gente vai fazer essa rota afro-buziana com o deputado estadual, professor Josemar, que vai estar vindo aqui para conhecer justamente essas demandas, entender o que está acontecendo, conhecer a história do local. E quem sabe a gente não consegue, de uma vez por todas, mudar um pouquinho lá na frente, no futuro. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu sei que às vezes vocês já estão esgotadas. Exatamente. Eu acho que chega um momento que a gente fica estafado. Eu, por exemplo, já tentei desistir desse negócio já há muito tempo, mas a gente nunca consegue. Porque assim, você precisa de uma ação do poder público Claro. quando você vai descer o Mangue de Pedra. Você precisa de uma ação do poder público quando você vai subir a ponta do Pai Vitório. Exatamente. Então, vários secretários estiveram conosco nessas caminhadas. E assim, nós não conseguimos avançar, entendeu? Mas estamos fazendo, tá? Uhum. Continua a coisa acontecendo. Então, estamos assim no final desse edital. E o que aconteceu nesse edital? Nós pudemos, então, na rota cultural, o que nós entendemos? Vai chegar um momento que não vai ter só mais um passeio. Então, nós precisamos de mais guias, né? Claro. Dentro do edital, a gente queria só capacitar melhor a Patrícia e a Jaqueline, que são as guias. Só que aí nós entendemos o seguinte: o dinheiro que nós íamos usar, né, para professora, para poder a capacitação delas duas, a gente poderia abrir para mais pessoas. Claro. E assim nós fizemos. Contratamos a professora Débora Castel, que foi Sim. assim um tiro muito certeiro. E falamos: para quantas pessoas você consegue dar? Ela falou: uma sala grande com estrutura, eu consigo dar para muita gente. Bom, abrimos, ela conseguiu um espaço na escola Paulo Freire, e dentro da sala só cabiam 35 pessoas. 90 se inscreveram, mas infelizmente nós não pudemos. A gente nem imaginava que ia ter Tanta esse gente. público, né? O que nós entendemos? Existe uma carência de quem trabalha com turismo em Búzios de conhecer a história de Búzios. Claro. Então você ouve coisas assim mais absurdas dos relatos que as pessoas contavam lá, de os 3 pescadores, o guia falando assim: isso aqui são os últimos 3 escravos que houveram em Búzios. Então, assim, Misericórdia. coisas que tão absurdas. Era o que ele tinha para se virar, né? E ele tinha que falar alguma coisa pro turista dele. Então, nós tivemos lá muitos nativos que já fazem. Muitos nativos que já fazem os passeios, né? Mas que não tinham nenhum tipo de documentação. Guias de turismo já formados, pessoal de Cabo Frio que veio para cá fazer esse curso. Então, foi assim, muito enriquecedor. Claro. Foi dado um certificado válido pelo MEC para essas pessoas que fizeram esse curso de capacitação na área cultural. E aí, beleza, conseguimos formar esse pessoal. Outras capacitações que houveram. A da confecção de cestaria com fibra da bananeira. Claro. Então, uma nativa lá do Capão, a Vanúzia, abriu o seu quintal e começou a dar aula da fibra da bananeira. Peças lindíssimas, super profissionais, que a gente já está vendendo nas pousadas. E também a área da costura. Então, fez lá, várias mulheres puderam conhecer uma máquina industrial, que é uma das mais modernas que nós temos. E difícil, né? Que é máquina drywall, que não consome muita energia, que você pode pôr ela mais devagar, mais rápido. Então, a gente teve condições de propor para essas pessoas e mostrar para essas pessoas uma outra possibilidade de fonte de renda, né? Claro. Com isso, as pessoas se associaram ao Bonecas Negras. Hoje somos em 31 mulheres que estamos lá associadas. E conforme vão aparecendo as demandas, elas vão sendo chamadas e vão trabalhando junto com a gente, né? Com certeza. Então, a gente tá assim, no final agora pudemos comprar muito material para produzir. Tanto para quem produz junto, né? Porque a gente tem assim, tem boneca e tem bolsa que a gente faz tudo junto. E algumas delas têm produtos distintos. Então, nós também pudemos investir nesse produto de cada uma. Então, foi assim, um boom que aconteceu conosco, sabe? Bom, cara, precisa, né? Tivemos a oportunidade da Fumbil. Nós temos um consultor 24 horas. Tá com probleminha, liga. Tá com dúvida, liga. Aprendemos a fazer prestação de contas. Então, assim, foi muito, muito enriquecedor. Entendemos que ou você vai ser uma associação com CNPJ, pagando nota fiscal, pagando seus impostos, ou você para de brincar disso.
Não tem um Verdade. meio termo nesse negócio, né? Então, foi difícil, porque bem ou mal, a gente vivia assim numa comodidade entre todas Claro, as aspas, né? E a gente teve que entender que, né, nós temos um contador, também pudemos pagar esse ano inteiro um contador, o que também não é fácil, né? claro. Que é a associação que tem o salário mínimo para dar para o contador todo mês. Então, esse edital nos proporcionou isso, né? E ali você vai entendendo que o contador vai te posicionando, amiguinha, tudo tem imposto. Entrou dentro do ateliê um tecido que era um quadrado, você transformou em um produto, é uma espécie de fabricação. Então, você paga imposto em cima disso. Então, a gente entendeu que o negócio é coisa de gente grande mesmo, Eu entendeu? Não é sei. mais aquele Opa! negocinho, né? Mas é isso. Aí a gente vai ter que entender o que a gente quer. A gente quer, eu quero muito, entendeu? Eu quero muito crescer, eu quero muito vender para grandes magazines, entendeu? É isso aí que eu Claro. quero. E como que você vê esse projeto Bonecas Negras daqui a 5 ou 10 anos? Como eu te disse, eu não consigo planejar muitas coisas. Mas graças a esse edital, eu fui obrigada a fazer isso. Primeiro porque, se eu vou pegar um dinheiro, tem que dizer o que eu vou fazer com ele. Então, tivemos que esmiuçar o que nós íamos fazer com esse dinheiro. E uma coisa muito, assim, impressionante, por eu estar muito dentro do projeto, eu mergulhei neste mundo há 10 anos. Parece, assim, que eu não sei o que eu estava fazendo, sabe? Quando você Claro. dorme e acorda, você percebeu que você estava mergulhada naquilo, estava dormindo naquilo. Eu não via o tamanho do projeto. Eu não via o que ele fazia com as pessoas, entendeu? Então, pela necessidade Pode lá. da gente tá o tempo inteiro prestando conta, dizendo o que está sendo feito, o que está impactando na vida das pessoas, eu consegui entender que o Bonecas Negras, ele é de fato um projeto muito Com grandioso, certeza. né? Ele é repleto de mulheres muito capacitadas, sabe? Então, o que eu quero para daqui a 5 anos? Eu quero uma sede própria, aonde a Importante. gente possa ter muito conforto para as nossas associadas inicialmente, né? Onde possa se ter lazer, onde se possa ter uma hidroginástica, que é importantíssimo. Porque nós temos a juventude, mas nós temos também as pessoas que estão com mais de 70 anos. Com certeza. Então a gente quer ter um cuidado com eles. E a gente quer cada vez mais capacitar as pessoas. Então a gente tem que ter uma sede própria, porque a questão do pagar aluguel, ele é cruel, né? Para Claro. qualquer ser humano. Então, e nós queremos isso, nós queremos que a nossa juventude esteja pronta para estar na área administrativa, que foi um Sim. problema muito sério que nós vivemos. Mais da metade nós não podemos, das pessoas que trabalham no Bonecas, nós não pudemos aproveitar na área administrativa, né? Uhum. Tivemos que contratar fora. Então, a gente quer que essa moçada esteja cada vez mais capacitada para pegar a área administrativa do Bonecas, porque sendo uma empresa, vai ter todas as áreas que uma empresa tem, né? E quero vender muito. Eu quero que o planeta Terra inteiro consuma bonecas do Bonecas Negras. Eu quero Ai, vai ser um isso. sonho, né? Eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho também, viu? Porque tanta coisa que eu nem imaginava que poderia acontecer, e já aconteceu. Então eu acho que. E outra, por quê? O que é uma boneca negra? Uma boneca negra não é um souvenir. Uma boneca negra não é uma bonequinha que eu vou dar lá para minha filha. Uma boneca negra, além de ser um símbolo de resistência, que eu não Sim. sabia o que era isso. Eu não sabia. Eu vou falar a verdade para você. Quando uma pessoa me fala, porque eu sofri racismo, porque isso. Eu não entendi direito. Eu falo, não é possível que os outros fazem isso com as pessoas, gente. Fazem. Aí você tem a Ingrid, que é do Alto da Rasa, linda. É uma Naomi Campbell, uma mulher maravilhosa, Linda. que trabalhava à frente das pousadas aqui. Ela falava, um lugar que eu não tenho coragem de entrar é na Carmen Stephens. Eu falava, oi? Não entro lá, os outros me olham de um jeito, acho que eu vou roubar. Carmen Stephens, gente, pelo amor de Deus, é tipo pixeliar Carmen Sim. Stephens, né? Então, nativa de Búzios. Como uma nativa de Búzios tem coragem de entrar numa loja na Rua das Pedras, meu Deus do céu? O que é isso? Por que que ela não pode, né? Nós temos a nossa vice-presidente, Vandelé, que no meio da pandemia falou pra mim assim, porque eu vou em tudo quanto é evento e Uhum. elas estão sempre juntas. Eu não sabia que uma mulher negra como eu podia entrar no mesmo lugar que branco. Século XXI, uma nativa da cidade de Armação dos Búzios, que é o quinto destino de turismo mais visitado, tem esse tipo de pensamento. É. Então, comprar uma boneca negra, você tá rompendo com isso tudo, Claro. né? É o que eu falo pra ela. Nós somos empresárias do ramo de boneca. Nós somos sócias, nós temos um negócio e nós somos sócias. Sim. Nós temos um ateliê dentro do clube de tênis da cidade. Graças a muitas parcerias, sim.
mas é com o dinheiro da boneca que tudo isso é pago. Sim. Então, ter uma boneca negra do projeto Bonecas Negras é isso tudo. Não é simplesmente uma bonequinha de pano. Não. Né? É falar sobre 2 quilombos existentes aqui, é falar sobre uma história. O que nós aprendemos nessa capacitação que a Débora nos deu, sobre a história inteira de Búzios. Nós tivemos também a colaboração do Alan Câmara, que levou seu pai para dar os Claro. relatos para nós quando a gente estava lá. Então, é muita coisa junto numa boneca. Sim. Eu vejo que esse trabalho de vocês é muito importante. E eu vi que depois de Búzios, outros municípios também aderiram a essa questão de fabricação de bonecas negras também. E isso é muito bacana, a gente Muito. saber que o nosso município está sendo vitrine para um ato de resistência, É. vamos falar assim. É, porque, por exemplo, uma boneca negra da Barbie é 300 conto, né, bem? Quem é que pode? Fala pra mim. Ninguém. Né? Uma pessoa que ganha salário mínimo até pode, porque a gente tem o hábito de se endividar, passa lá em 50 mil vezes para poder fazer a alegria do nosso filho. Mas é uma coisa que eu acho que isso tem muito a ver como que a gente vai educar os nossos filhos Com e como que a gente certeza. quer que eles sejam no futuro. Por exemplo, eu no Natal, a gente decidiu dar uma bicicleta pra minha filha. E o que que acontece? Lá em casa, a gente, como tem outras crianças, a gente sempre costuma falar o que vai ser o presente pra nenhuma criança. Ah, eu ganhei uma coisa ruim, eu ganhei uma coisa legal. melhor. Então a gente já tem meio que essa combinação. E aí a minha tia falou: não, eu também tô querendo dar uma bicicleta pro Marcos. Aí eu falei assim: ok, prestem bem atenção no que eu vou falar. A minha tia, ela antes de dar a bicicleta, ela comprou 2 lembrancinhas. Uma garrafinha de água com a bolsinha de miçanga de fazer pulseira pra minha filha e uma garrafinha com o boneco do Mário, sei lá qual era o bonequinho pro Marcos. E a gente botou as crianças na sala e falou: olha, vamos ver o que o Papai Noel deixou, aquela coisa toda. Olha, Papai Noel deu só isso. Minha filha, no vídeo, ela faz algazarra. Ai, que graça, eu amei, eu vou fazer pulseira. O Marcos também amou. Só que eu falei assim, vocês entenderam? E antes no vídeo, antes de começar, eu perguntei: Antônia, o que você quer de presente de Natal? Ela falou: uma bicicleta, um overboard e uma boneca, porque o Papai Noel tem muita criança. Então, se ele não puder dar as outras coisas, eu aceito uma boneca. Olha, que legal. O Marcos deu as 3 opções dele. Ele pediu um iPhone, não sei o quê. Quando eles receberam o presente, era uma garrafinha. Não era nada daquilo que eles tinham pedido. E eles ficaram muito felizes, porque eles têm que entender que aquilo ali é necessário. Sim. Então, a mesma coisa. É muito fácil a nossa filha pegar: ah, mãe, eu quero uma Barbie negra. Porque tá o que tá consumindo, não sei o quê. Claro. Eu falo assim: não, minha filha, olha só. Eu vou te comprar uma boneca do projeto Bonecas Negras, que é muito melhor, minha filha. Porque ali você tá ajudando uma comunidade, a Exatamente. pessoas que... Porque isso é você educar e preparar Com seu filho pro certeza, futuro. com Porque certeza. pra quando chegar nas escolas, a gente ainda vê gente na escola cometendo um ato de racismo. Total. Crianças falando: ah, porque o cabelo é duro, que não sei o quê. Sim. Minha filha, o cabelo da minha filha não é cacheado, é liso, meio endolado. Ela falou: mamãe, será que alguém vai fazer bullying comigo esse ano na escola por causa do meu cabelo ser enrolado? Mamãe, por que as pessoas perguntam pra minha filha, as crianças, os amiguinhos dela, por que sua mãe é preta e você é branca? E olha que eu não sou nem uma negra restinta. Mas eu acho legal a gente conversar sobre isso. A Entendeu? gente tem que falar sobre isso. Claro. É que, infelizmente, né, a sociedade é feio você ser preta. É feio você ser gorda, Sim. né? É feio você ter cabelo crespo, o cabelo ruim. Isso tudo tinha que ser discutido nas escolas. Claro. Eu nem sei como é que está sendo discutido, principalmente nas escolas quilombolas, né? Sim. Mas você vê a criança de 5 anos com o cabelo esticado. Claro. Minha filha, ela pede direto pra eu cortar o cabelo dela Ai, curto pelo amor de e Deus. alisar. Nossa. E eu falo pra ela: não, eu não vou alisar seu cabelo. Ela: mamãe, mas você alisou o seu. Eu falei: mamãe não alisou o cabelo que eu tinha cacheado, que eu amo meus cachos, porque eu achava que era feio. Eu alisei meu cabelo porque eu sou maluca. Eu já pintei meu cabelo de azul, já botei roxo, já alisei, já cortei careca pra que poder... resista, né? Não, eu já cortei, alisei, depois comecei a cortar, voltei pro cacho de novo, alisei de novo. Eu sou a metamorfose ambulante. Eu gosto de mudar, porque são 2 coisas diferentes. A mulher é negra, ela tem um cabelo afro, um black, e ela decidiu alisar. Por que ela decidiu alisar? Porque ela se sente feia?
Que aí, pra mim, tá errado. É. Porque ela tem que entender que o cabelo dela é lindo e maravilhoso. Ela pode, não, mas eu quero alisar, porque eu quero mudar, porque eu acho mais bonito, não sei o quê. Mas não porque ela se sente feia, porque ela se sente coagida, porque ela não pode ocupar os mesmos lugares. Sim. Eu, uma vez, numa gravação, que eu fui fazendo multishow, e eu decidi ir com turbante. Turbante alto. Uhum. Foi a primeira vez que eu sofri preconceito na minha vida. Sério. E aí eu tava lá, foi até a caravana Ariadna tava fazendo. E aí era aquele música boa ao vivo, não tem auditória, todo mundo em pé. Como a gente foi uma das primeiras caravanas a entrar, eu fiquei na frente. E eu com aquele turbante bem alto, porque eu tinha acabado de fazer o meu orixá, que eu sou de religião matriz africana, eu sou do candomblé. Então eu tinha cortado os meus cabelos. Eu tava careca. E eu usava turbante como estilo, botava brincão. E eu toda arrumada, com turbante, combinando com a roupa. O cara pega, me chama e fala assim: você pode tirar o seu turbante porque você tá atrapalhando a filmagem. Meu Aí eu olhei pra ele e Deus. falei assim: moço, eu não quero tirar. Ele falou: então você vai ter que ir lá pra trás. Caramba. Aí, como eu queria estar lá na frente, eu falei: não, moço, tudo bem. Isso é na época eu não pensei em processar. Você estaria rica processando a Multishow, né? Aquela coisa toda. Não pensei em nada disso. Tudo bem. Eu vou tirar o meu turbante. E eu tenho essas fotos até hoje. Caso isso aí viralize, eu tenho essas fotos até hoje. Eu chegando lá com um turbante grande e eu depois no meio dos meus amigos, todo mundo junto comigo, eu carequinha, porque eu tive que tirar, porque senão eu não ia poder ficar dentro do estúdio. Eu não sei. Quanto tempo faz isso? Isso já deve ter. Não tem muito tempo, deve ter uns 6 anos. Porque 5 anos. graças à internet também, as coisas estão mudando, Uhum. né? Você, hoje em Búzios, você vê muito mais mulheres com cabelo black do que você via antes, Claro. né? Que eu acho maravilhoso. Você vai pro Rio de Janeiro, tá geral o cabelo black. Não, Mulheres, cabelos usando também enormes, essas questões dos maravilhoso. turbantes também, hoje em dia tá muito em alta. Mas pra mim, ali naquele momento, a gente tá falando aqui, não acredito que isso acontece. Gente, naquele momento, isso foi um tempo atrás, eu me senti muito constrangida. Eu imagino. Só que naquela época eu não tinha o entendimento que eu tava sendo vítima de um racismo Sim. estrutural, que eu tava sendo vítima de um racismo, de um preconceito, Sim. que não existe Claro. isso. Não tinha nem. Tinha outras pessoas que estavam com alguma coisa na cabeça, um boné, um chapéu, que eles não pediram pra sair. Mas por que que o turbante não podia? Tinha pessoas de lá também que estavam com black maior do que o meu turbante e ele não pediu. O cara ia fazer o quê também? Ia cortar o cabelo? São coisas diferentes, eu entendo isso. Mas eu acho que mexer com a identidade. Por exemplo, teve uma época, eu acho que muita gente vai lembrar que me acompanha, que eu tinha o meu cabelo azul. Aqui em Búzios. Eu fiz uma entrevista, na época, pra Rede Latitude. Até vou falar o nome aqui. E aí a gerente pegou e falou assim pra mim: olha, seu currículo é impecável, a gente quer te contratar, mas com esse cabelo azul aí. Caramba. Gente, eu ia trabalhar como supervisora do setor A e B, supervisão de cozinha, nem ia meter a mão em nada pra fazer, né? Usando touca o tempo todo e eu ainda tinha que pintar meu cabelo da cor. Eu acho que isso é um preconceito. Eu não acredito que vai acabar, tá? Não acredito. Eu só acho que tá mais ameno, porque existem leis hoje que as pessoas podem, né, se proteger. Claro. Então você vê, existe nada contra, sabe? Mas, por exemplo, quem é o pessoal que tá trabalhando dentro de armação dos bus? Quem tá à frente dos grandes hotéis? Quem tá à frente dos grandes restaurantes? Entendeu? Eu não sei, será que já foi feito uma pesquisa sobre isso Claro. no município? Quantos nativos têm em cargos realmente empoderados, em cargos com Sim, boa remuneração dentro de Búzios? acho que poucos. Sabe? Então, assim, é um cuidado que a gente cai de novo na política pública. Com certeza. Luciana, a gente tá chegando no final. Quero agradecer aqui mais uma vez aos parceiros do De Cara com Ela Podcast, a Búzios Drone, Hiperprodutora, ao Anderson da Luz, ao Words Personal. Mas antes de fechar, a gente vai fazer uma dinâmica, um bate-volta assim, bem rapidinho. Me fala, pode responder em uma palavra. O que te dá forças para continuar? O estímulo dessas mulheres, sabe? A diversidade delas. O quanto a gente pega uma na mão da outra. É isso que me dá um estímulo para continuar. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria algo na sua trajetória? Não. Não. Qual foi o maior aprendizado que a comunidade de Búzios te deu? Que as pessoas só precisam de uma oportunidade para elas deslancharem. Como você gostaria que as pessoas lembrassem da sua história no futuro? Ih, caraca.
Como uma pessoa que deu oportunidade, Boa. que enxergou elas. E por último, qual é o seu maior sonho para a comunidade de Búzios e para as mulheres que você tanto ajuda? Oh, meu Deus do céu. Eu quero que todo mundo ame muito, beije muito na boca, tenha muita grana, possa viajar muito. É isso. E que cada vez possam ser mais do que elas querem ser. Porque você tem muita atriz no meio disso, você tem muita mulher que tem coisa para dizer. Eu quero que cada uma possa ser com sucesso aquilo que quer. Isso aí. Gente, uma entrevista com o Luciano tem que ter. Você tem que voltar de novo. Dias, né? Adorei. Eu fiz muita coisa, mas é porque, gente, o assunto vai saindo, vai rendendo, vai entrando em outras temáticas. Luciana, quer falar mais alguma coisa? Não, Deixar eu quero um recado? agradecer, tá? O seu carinho de me convidar, porque Claro. cada vez que eu falo pela nossa associação. Eu quero Sim. que cada vez as pessoas nos conheçam mais, as pessoas consumam mais o que a gente tem, Claro. que as pessoas possam ir nos visitar, que a gente tá com uma nova loja lá dentro do Tênis Park, uma gracinha. Eu vou visitar vocês Vai lá. nos visitar, tá bem assim no Vou. estacionamento, é fácil de entrar e só tem coisa linda. Eu quero muito que as pessoas possam ir lá conhecer o Bonecas Negras. Com certeza, eu vou sim. Gente, foi um prazer ter o Luciano aqui. Foi um privilégio ouvir sua história e aprender com sua experiência. Você é uma inspiração não só para as mulheres, mas para qualquer pessoa que acredita no poder da ação e da comunidade. Quero te agradecer imensamente por compartilhar sua trajetória aqui conosco, com a gente. E, claro, por tudo que você fez e você ainda faz por Búzios. Desejo todo o sucesso do mundo em sua caminhada, que a Associação Bonecas Negras continue transformando as vidas, porque isso, assim, não tem preço. Você tem um papel, assim, fundamental. Eu espero e vou orar muito. O que você precisar, assim, de Ágata para divulgar aqui a Associação Bonecas Negras, vocês sabem que eu tô ao dispor, ao serviço de vocês. Vocês sabem disso, podem contar comigo. E eu espero que esse ano de 2025 o projeto deslanche ainda mais, que a gente consiga construir, fazer ainda mais política pública, que é o que a gente está precisando. Com certeza. E é isso, gente. O De Cara com Ela podcast vai ficando por aqui. Até semana que vem. E eu vou soltar mais episódios extras porque eu tô gostando dessa. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.